Amados irmãos, o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. O que está acontecendo no Rio de Janeiro sangra o país, sangra a humanidade, choca a todos pela dimensão da violência. Ver seres humanos, seus corpos estendidos aos montões. É terrível essa guerra. E que Deus tenha misericórdia da nossa nação, Deus tenha misericórdia do Brasil. Houve 3 momentos na Bíblia que foi de extrema violência, mas houve uma ação de Deus. Primeiro foi em Noé, quando houve os gigantes e as guerras, os heróis de guerra. A palavra de Deus diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia se multiplicado na terra e era continuamente mal o desígnio do coração. O homem só crescia em maldade e violência. E Noé achou graça diante do Senhor, como vocês sabem a história, construiu a arca e veio o dilúvio, porque não houve melhora, não houve arrependimento. Não foi como os ninivitas que se arrependeram, clamaram a Deus e veio a misericórdia. A violência aumentou ao ponto de Deus ter que destruir. Segundo momento foi de Sodoma e Gomorra, quando os anjos do Senhor foram lá com Abraão. E diz a palavra: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato se tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo a mim, e assim sabê-lo-ei. Havia em Sodoma e Gomorra uma violência tão terrível, e vocês sabem da história, o desvio de comportamento, a violência, as aberrações que eram feitas. E Deus destruiu com fogo, enxofre, aquelas 2 cidades, devido à violência. E agora nós vamos para Mateus 24, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse momento é o momento do fim, do princípio das dores, aonde a violência novamente se multiplica. Nos 2 primeiros casos, no tempo de Noé e no tempo de Abraão, Sodoma e Gomorra, Deus interviu, destruindo, trazendo destruição. E aqui em Mateus 24, os discípulos perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele fala uma série de coisas: terremotos, guerras, violência, tribulações, ódio, falta de amor. E ele diz por fim que a iniquidade vai se multiplicar de tal maneira que o amor se esfriará de quase todos. E aí virá o fim. Então, irmãos, provavelmente estamos vivendo o tempo do fim. E é um tempo de destruição, é um tempo de juízo. É um tempo onde a mão de Deus vai pesar. Que o Senhor tenha misericórdia. A igreja deve se posicionar de joelhos e clamar ao Senhor por misericórdia, para que vidas sejam salvas. Porque aonde o amor esfria na igreja, sabe, o que mais aterrorizante é ver as imagens e não ter a devida compaixão, não sentir a devida dor da perda da humanidade, de ver dezenas e dezenas de corpos estendidos e o nosso coração não se desesperar, não sofrer no nível de misericórdia correto daqueles que proclamam o nome do Senhor. Eu acho que isso é terrível, é perigoso. Quando a gente não sente mais, quando a gente não se importa. Sabe, eu acho que é perigoso também porque nós planejamos coisas boas, planejamos paz, planejamos misericórdia, benignidade,
planejamos ter uma casa saudável, uma família saudável, planejamos construir, conquistar, ter, adquirir, proporcionar a nós e a nossas famílias e aos nossos amigos e irmãos felicidades, risadas, alegrias, sadias. Só que talvez no tempo errado. O tempo é de clamor, o tempo é de quebrantar o coração, é de orar para que a gente tenha sensibilidade e seja uma igreja intercessora e, dentro do possível, tentar influenciar, alcançar esses povos que estão em guerra, esses grupos que auto se destroem, para que possam coexistir num planeta com misericórdia. Porque nos 2 primeiros casos, a intervenção de Deus foi destruição. E por que seria diferente, uma vez que está profetizado, uma vez que essas profecias, mais de 95% já se cumpriram, e esses sinais dos princípios das dores, todos já são evidenciados por todos nós, pelos nossos próprios olhos. Então, igreja, que nós levantemos clamor a Deus, intercessão pelas vidas que estão envolvidas diretamente, que estão na região do conflito, as igrejas que estão na região dos conflitos, que são alvos, que estão correndo risco de balas perdidas, de violência extrema, de terror, de pavor. Ontem nós vimos pastores cancelando cultos, pedindo para a sua igreja não abrir, não sair de casa. Sabemos que isso não acontece só com eles. Nas áreas, nas regiões onde nós temos nossas igrejas, também corremos esse risco. Mas que o Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia da sua igreja. Tenha misericórdia da sua igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, levantamos o clamor agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, do Rio de Janeiro. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, por causa da violência. Por causa, Senhor, da falta de controle do Estado, Senhor Deus, que tem agido com extrema violência para tentar, de alguma maneira, reconquistar o controle, Senhor. Mas enquanto isso, Senhor, famílias estão perdendo seus filhos, tanto no sentido do mau hábito, Senhor, quanto no sentido da morte, no sentido do controle do regime que está governando, operando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do Rio de Janeiro, Senhor. Tem misericórdia das famílias, Senhor. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia da igreja, Senhor. Que a igreja tenha seus joelhos no chão, Senhor. Que a igreja tenha sensibilidade. Que a igreja sinta a dor. Porque quando há frieza no coração, quando nós vemos tanta violência e não sentimos nada, isso é desesperador. Eu te peço misericórdia, Senhor, da minha vida. Porque eu não quero, Senhor Deus, não sentir, não perceber, não sofrer. Eu quero sentir, Senhor. Eu quero interceder, eu quero me sentir com necessidade de me ajoelhar, de clamar, de suplicar, Senhor, pelas vidas. Oh, Espírito Santo do Senhor, levanta, Senhor, um clamor não semelhante ao de Sodoma e Gomorra, que foi um clamor, Senhor, que quando o Senhor veio verificar se o clamor correspondia à violência e ao coração daqueles que queriam paz, e o Senhor chegou, não encontrou um coração pacificado,
O Senhor encontrou um monte de gente com violência e o Senhor destruiu aquelas nações, Senhor. Que haja, Senhor, uma mudança de alma, de coração, que haja conversão, que as pessoas que estão diretamente ou indiretamente envolvidas, Senhor, nesses conflitos, clamem ao Senhor, dobrem seus joelhos e peçam salvação. Oh, Senhor Jesus, Salvador, tem misericórdia do Brasil, Senhor Deus. É o que te louvamos, te clamamos, te suplicamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém.